Boa tarde, vamos dar uma revisada aqui, tá? Vamos revisar trabalhando em cima das questões que foram enviadas no trabalho mensal, tá bom? Então, como esse trabalho já recebi de muitos alunos, esse vídeo é mais para a gente estar corrigindo as questões, tá bom? Então vamos lá, na primeira questão diz aí, observe os triângulos na malha quadriculada abaixo. Aí tem aqui o triângulo 1, a gente já vê aqui que o triângulo 1 ele tem um ângulo de 90 graus. O triângulo 2 amarelo, ele também o triângulo 1 também é escaleno, é um retângulo, triângulo retângulo escaleno. O triângulo 2, ó, a gente observa ó, que bem aqui é 90 graus, só que ele é maior que 90 graus. Então esse ângulo aqui é um ângulo obtuso. E aí então com isso a gente tem que esse aqui é um triângulo obtusângulo e ele também é escaleno, tá? Visto que essa parte aqui ela é menor do que essa daqui. Então a gente tem aqui um triângulo escaleno. Aqui a gente no triângulo 3 temos outro triângulo retângulo. Esse triângulo aqui ele é isósceles, ó, observa que aqui tem 2 centímetros e aqui 2 centímetros. Então esse lado aqui é igual a esse lado aqui. O triângulo 4 também é um triângulo retângulo, tá? Aqui também faz um ângulo de 90 graus, tá bom? E também é um triângulo escaleno. Então é escaleno e retângulo, retângulo isósceles, obtusângulo escaleno e um triângulo retângulo escaleno. Ele pede, dentre os 4 polígonos, o único que é um triângulo escaleno e obtusângulo é aquele identificado pelo número. Então, como ele diz aqui, ó, obtusângulo, a gente viu que só é esse aqui, ó. Então é a figura 2, na letra B, tá? Então aí vamos para a segunda questão. Observe os 5 pontos destacados na malha quadriculada a seguir. Então a gente tem aqui os pontos A, B, C, E e D. Então vou começar aqui fazendo os triângulos, tá? Então eu posso ter ó, o triângulo A, B e C, tá? Então aqui ó, A, B e C. Também posso ter o triângulo C, E e D, tá? Então aqui é D, aqui é E e aqui é C também. Aí eu também posso ter o triângulo ACE, tá? Eu já fiz esse. Agora eu vou fazer esse aqui, ó. Então a gente tem aqui, ó, o ponto A, ele vem aqui no meio, que é o ponto C, ele sobe de novo e ele fecha lá em cima. E aqui é o ponto E. Aí então fiz aí o ACE ou SA, tá? Agora vamos fazer outro triângulo. Vamos fazer agora o triângulo ABD. Então vamos aqui, ó. Ele vai ficar um triângulo retângulo, tá? Então ficou aqui, ó, A, B e D, tá? E agora vamos fazer E, D, B, tá? Então aqui subiu, desceu, então ficou aqui D, E e B. Beleza, então já tenho aqui 6, mas ele diz aqui, ó, podemos formar 9 triângulos diferentes com vértices desses 5 pontos. Então já fiz 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer mais. Então, ó, já fiz esse, agora vamos fazer o triângulo ADE, tá? Ficou aqui, aí aqui, puxou. Então aqui é a A,
aqui é E e aqui é D. Agora vamos fazer o EBA. EBA. Então aqui ficou o vértice E. Não, no caso aqui é o A, né? A, B e o E lá em cima. Então agora já temos 7. Agora o triângulo 8 vai ser aqui, ó. A, C, D, A. A, C, D, A. Tá? Então ele vai ficar inclinado assim, ó. Ele vem dali, tá? Aí ele corta aqui do C até o D. E aí depois ele se fecha lá em cima. Então aqui é o vértice A, aqui é C e aqui é D. E o outro vai ser B, C, E, tá? Então aqui, aí vai sobe lá em cima no E, e depois aqui. Então aqui é E, aqui é C e aqui é B. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá aqui os 9 triângulos. Aí ele pergunta, podemos formar 9 triângulos diferentes com vértices em 3 desses 5 pontos. Aí ele diz, desses triângulos, quantos não são isósceles? Vamos lá. Quem é isósceles? Ó, o triângulo ABC, ó, esse lado é igual a esse. Então ABC é isósceles, tá? A mesma coisa acontece com o EDC. Aqui esses dois lados são iguais, então ele também é isósceles. Esse lado aqui, ó, também é igual a esse. Observe que aqui a gente tem uma diagonal e esse quadrado é igual e aqui também tem outra diagonal. Então esse daqui também é isósceles, tá? Então quem mais é isósceles? Ó, esse lado não tem como ser igual a esse, a mesma coisa acontece com esse. Então ABD, EDB, AED e ABE, esses daqui não são isósceles. E esse daqui também, a gente vê que esse lado aqui é maior do que esse lado. Então os triângulos ACD e BCE também são escalenos. Então só sobrou ser isósceles o triângulo ABC, CED e AEC. Então a gente só tem 3 que é isósceles. Então podemos formar desses triângulos quantos não são isósceles. Então se eu tenho 3 isósceles, sobrou não ser isósceles 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então letra D, 6. Tá? Primeira letra B, segunda letra D. Aí agora a gente tem aqui, caminhando sobre um piso plano, uma formiga realizou os seguintes trajetos. Aí vamos aqui. Ela realizou o trajeto da seguinte maneira. Ela deslocou-se 10 centímetros em linha reta e depois fez um giro para a direita. Então ela se deslocou 10 centímetros em linha reta e depois fez um giro à direita. Então, vamos lá. Digamos que ela estava aqui e aí ela veio e andou 10 centímetros. Tá? E aí ele diz aqui, ela fez um giro para a direita. Então se ela veio de lá para cá, aí vou mudar esse exemplo, tá bom, gente?
Vamos lá. A formiga deslocou-se 10 centímetros em linha reta e depois fez um giro à direita. Então vamos dizer que a formiga vai sair daqui, tá? Então ela andou aqui 10 centímetros, ela fez um giro para a direita. Só que ele não disse se esse giro foi de 90 graus ou não. Então, como não disse que é um ângulo reto, eu não posso dizer que ela fez um giro de 90 graus. Então vou dizer que ela veio para cá, ó. Veio. E ela andou mais 20 centímetros em linha reta, tá? Então o dobro daquela distância. E aí depois realizou um giro à direita. Então ela vai girar para cá de novo. E depois que ela girou, ela andou mais 10 centímetros. E aí andou 10. E girou novamente para a direita. Então girou para cá. E andou mais 20 centímetros. E aí ela fechou um paralelogramo. Porque esse lado aqui é paralelo a esse lado. E esse outro lado aqui é paralelo a esse outro. E o que quer dizer paralelo? Então, e o que quer dizer ser paralelo? Duas retas são paralelas quando elas nunca vão se tocar. Então, ó, se eu continuasse essa reta aqui e essa aqui de baixo, a gente pode ver um movimento que elas nunca vão se tocar lá na frente. A mesma coisa acontece com essa daqui, ó. Se eu continuar elas nunca vão se cruzar aqui na frente. Então, por causa disso, como tem dois pares de retas que são paralelas, o nome é paralelogramo, tá? Então a gente tem aqui a letra B, certo? Agora a gente vai fazer aqui a quarta. Desenhe um triângulo equilátero e escreva com suas palavras qual o critério para que um triângulo seja equilátero. Então o critério é um triângulo ele será equilátero e será equilátero quando os três lados tiverem as medidas iguais e seus ângulos internos também forem iguais. Aí a gente faz aqui, ó, um desenho de um triângulozinho, tá? Aqui um triângulo. Eu posso dizer que a medida aqui dele é 4, aqui é 4 e aqui é 4. Aí aqui é os ângulos internos, tá? São todos iguais. E pronto, ó, fiz o desenho do triângulo. Posso botar aqui os vértices A, B e C, tá? Aí um triângulo equilátero, os três lados medindo 4 unidades. E aqui eu escrevi o critério com minhas palavras. Será equilátero quando os três lados tiverem as medidas iguais e seus ângulos internos também forem iguais. Aí vem a quinta. Desenhe um quadrado e escreva com suas palavras qual o critério para que o quadrilátero seja um quadrado. Então, para ser um quadrado, ele deve ter os 4 lados iguais e os 4
ângulos internos retos de 90 graus, tá? E aí você pode fazer aqui o desenho do quadrado também, vou fazer bem aqui na frente, fazer um quadradozinho aqui, tá? Vou dizer que o lado aqui tudinho mede 2 e vou fazer aqui, ó, os ângulos retos, tá? Então, esse aqui mede 2, esse aqui mede 2 e esse aqui mede 2. Então fiz o desenho e disse aqui com minhas palavras a condição para ser um quadrado. Na sexta, um triângulo com todos os ângulos internos menores que 90 graus é classificado como isósceles, escaleno, retângulo, acutângulo ou obtusângulo. Então a gente viu, né, nas aulas que se eu tenho um triângulo e todos os ângulos internos dele é menor que 90 graus, eu sei que esse meu triângulo é acutângulo, tá? Aí vem a sétima. Qual a condição para ser um quadrilátero notável? A condição é que possua ao menos um par de lados, paralelos, tá? Então ele possui ao menos um par de lados paralelos. Aí ele vai ser um quadrilátero notável, tá? Então o que é ser paralelo é que nesse nosso quadrilátero tem que ter pelo menos duas retas que sejam paralelas entre si, então que elas nunca se toquem, tá? Como aqui no caso da terceira, a gente obteve um paralelogramo porque ele tem dois lados paralelos, ó. Esse lado de cima era paralelo a esse, então aqui é um par de lados paralelos. Só que nesse caso aqui tinha dois, que esses dois aqui também são paralelos. Então no caso aqui do terceiro a gente já teria um quadrilátero notável, que para ser quadrilátero notável só precisa ter um par de lados paralelos. Então tá aqui a oitava. O professor pediu para cada aluno desenhar um paralelogramo. Observe que os desenhos feitos por 4 alunos responda quais alunos realizaram com sucesso a tarefa. Então vamos lá. O que é que a gente viu agora ali na terceira? O paralelogramo tem dois pares de lados paralelos. Então, ó, nesse caso aqui, a gente tem, ó, que se as medidas são iguais, ó, esse lado é paralelo a esse lado aqui também é paralelo a esse, tá? Esse lado aqui também é paralelo a esse e esse também é paralelo a esse. Aqui também a gente tem que esse lado aqui é paralelo a esse e esse também. E a mesma coisa aconteceu aqui também, ó. Então esses daqui também são paralelos. Então Aline, Bruno, Carol e Daniel desenharam com sucesso o paralelogramo, que era o que ele estava pedindo. Então é a letra E, todos acertaram, tá? Entretanto, vocês podem ver, ó, que no caso aqui a gente tem um losango, tá? Os três lados iguais, tá bom? A gente tem aqui também um quadrado, que todos os lados são iguais e além disso tem todos os ângulos internos de 90 graus. Temos um paralelogramo, tá? De as retas, que é um paralelogramo na condição em que a gente tem dois lados iguais aqui, paralelos, e esses dois aqui também. Os ângulos podem ser diferentes, tá? Agora, no caso do retângulo, além dos lados opostos aqui entre si serem iguais, tem a condição de ter ângulos retos de 90 graus. É a condição para ser retângulo, tem que ter todos os ângulos internos de 90 graus, tá? Então, no nosso caso aí, todos acertaram porque as 4 figuras são paralelogramos, tá? Aí vem a nona.
com suas palavras, descreva o critério para obtermos um quadrilátero que é ao mesmo tempo um losango e um retângulo. Então vamos lá. Nós vimos que a condição para ser um losango é ter os 4 lados iguais. E a condição para termos um retângulo é ter os 4 ângulos internos retos. Então, se eu tenho os 4 lados iguais e eu tenho os 4 ângulos retos, então a figura que eu vou obter é um quadrado. Muito bem. Então a palavra descreva o critério para obtermos um quadrilátero que é ao mesmo tempo um losango e um retângulo. Então, como temos medidas iguais e ângulos internos retos, obtemos um quadrado. E aí você pode fazer o desenho aqui do quadrado, tá? Tá aí. Aí na última diz: desenhe um polígono convexo de 3 vértices e 3 lados. Depois construa suas diagonais. Por fim, explique os resultados com suas palavras. Então, primeiro o que eu vou fazer? Um polígono convexo de 3 vértices. Então, vou marcar aqui 3 vértices, tá bom? Vou marcar aqui 1, 2, 3. Marquei 3 vértices e ele tem que ter 3 lados. Então, vou ligar esses vértices. Fiz um lado, tá? Vou ligar aqui esse outro lado aqui. Tem um segundo lado. Com esse terceiro, a gente fez o terceiro lado aqui da nossa figura. Agora eu pergunto a vocês, que figura é essa? É um triângulo. Muito bem. Se eu passar a reta aqui, ó, ela entrou e saiu, passou só uma vez. Então a gente tem que esse triângulo aqui, ele é convexo. Não importa por onde eu passe a reta, ela só vai atravessar o triângulo apenas uma vez. E a reta não vai ficar de fora da figura enquanto eu estiver atravessando ela. Então, tem como eu fazer uma diagonal aqui? Observe que a gente, para criar uma diagonal, a gente tem que ligar um vértice a outro que não seja seus adjacentes. Então, ó, se eu saísse aqui, vamos nomear os vértices aqui, A, B e C. Então, ó, o vértice B, adjacente a ele, a gente tem o vértice A e o vértice C. Então, para mim procurar um vértice que não seja adjacente a B, ele não pode ser nem o A e nem o C. Ora, se eu só tenho 3 vértices, e se eu tenho o vértice B e eu estou procurando um vértice que não seja adjacente a B, entretanto eu só tenho A e C, e A e C é adjacente a B, então não tem vértice adjacente. Então não tem o vértice que não seja vizinho de B. Então não dá para me traçar diagonal. Então não tem como. Não dá para construir a diagonal. Não tem como construir. Aí pode ser construir, traçar uma reta, fazer a diagonal. Não tem. Não tem como construir uma diagonal, tá? Diagonal no polígono descrito, tá? E aí dessa forma a gente conclui o trabalho, tá bom? E aí tá feita uma revisão geral do nosso assunto.
para a prova, tá? Mas como eu disse, aqui no trabalho a gente vê umas hipóteses, tá? Mas vocês têm que ir afiado, tá bom? Então aqui nessa figura a gente viu um pouco do que a gente vai ver, mas vocês também têm que estudar o trapézio, tem que estudar os quadriláteros notáveis, afiado nas definições de triângulo, tá? Quando é que um triângulo é equilátero, quando é que ele é retângulo, quando é que ele é obtusângulo, quando é que ele é acutângulo, quando é que ele é escaleno, quando ele é isósceles, tá certo? Então vejam aí, ó, estudem bem quantas diagonais dá para fazer num quadrado. Essas coisas que vão cair na prova, tá bom? Reforcem, ó, vejam possibilidades que eu posso fazer com essas perguntas, tá bom? Então, ó, nesse caso aqui da questão 6, eu dei uma condição para o acutângulo. E qual seria essa condição para ser retângulo, para ser isósceles, tá certo? Então, vocês vão estudando essas variações, tá? Que é basicamente a revisão para a prova, tá bom?